professor da Universidade Federal de Alagoas, Ranulfo Paranhos, que é cientista político, está avaliando com a gente aqui as eleições desse ano. Eu deixei como indagação para esse bloco a situação específica de Maceió. Como pergunta, ganhou o JHC ou voto contra Renan Calheiros, pai e filho, e Rui Palmeira? Na sua opinião, você acha que foi uma casadinha boa que deu aí? A casadinha JHC-PDT? Não, o JHC com os votos contra Renan. Da rejeição, né? É possível. Ricardo, o que os dados têm apontado, quando a gente olha para o ponto de vista mais macro, é que candidato a prefeito que tem apoio de máquina pública, ele tem maiores chances de concorrer, ele disputa com mais facilidade. Então, isso quer dizer que Alfredo Gaspar de Mendonça passou a ser um forte candidato, um candidato com grandes possibilidades, porque ele tem o apoio da máquina do governo do Estado e o apoio da prefeitura. Eu não diria que o apoio do Rui Palmeira tenha sido uma coisa tão pujante. Material, você fala? Eu diria que ele não entrou muito na campanha, mas entrou. Talvez não tivesse muito para dar, né? Também não tivesse nessa muito. altura. Então, diferente do Rui, o Renan Filho tem aprovação acima, né, tem mais positiva, ou está mais perto do positivo do que do mais negativo. Mas não transfere voto também, né? Essa é a questão. Né? É a tal da transferência do voto. Porque o que você tem com máquina pública é fornecimento de estrutura, você veja, a noção do próprio indivíduo que pertence à máquina pública, que está no cargo comissionado, que tem um arco de influência, ele vai dizer, para me manter aqui, eu preciso influenciar pessoas para que meu governo continue. Então, não é que ele vá desviar verba, né, para comprar voto. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que tem a máquina pública, quer dizer que tem a aprovação, pode ser que contribua. A gente não tem exatamente as medidas de quanto a aprovação do governador e do prefeito isso tem peso, de quanto a máquina pública isso vai ser entendido como continuação. Ora, mas esse talvez seja o ponto principal, a ideia de continuação, porque o Alfredo Gaspar de Mendonça foi propagandeado, foi vendido como sendo a continuação do Rui Palmeira. E a princípio era alguém exatamente independente, o outsider, né, que estava entrando no jogo para fazer diferente, né? Esse era o meu segundo ponto. Que o segundo ponto veja, os outsiders eram de 2018. Os outsiders, o primeiro outsider foi o Dória para a prefeitura. Depois o Dória governador e parece que acabou. Qual é a grande marca dessa eleição? É que você veja, Cícero Lucena volta para Paraíba. Você tem Covas, você tem o Eduardo Paes voltando, você tem Goiânia, né? Lá o Pirilo. O grupo, mas o candidato eleito, que inclusive estava internado, ganhou de dentro do Maguito Vilela. Então você tem Pirilo. Nomes, quem concorreu Pirilo, acho que é Vitória, né? Perdão. Quem concorre em Manaus é Amazonino Mendes, vai para o segundo turno. 142 anos. Então, é como se dissesse, olha, essas coisas, não é que a gente rejeita o inovador, o que a gente está rejeitando agora é o antipolítico. Certo, ou seja, foi a volta da chamada política. A volta da política é muito mais confiável. Isso é uma coisa que eu já digo para os meus alunos. Witzel contribuiu muito para isso. Witzel também estava lá no antipolítica, né, no outside antipolítica. Pois é. Então tem uma exigência que eu faço para os meus alunos. Professor, novidades? Não, eu prefiro um burocrata sisudo que governe bem do que um populista que pegue na mão de todo mundo nas ruas. Então, para mim, o burocrata... E aí, esse político mais tradicional... Veja, o que é o PSDB em São Paulo? É a burocracia. Tem pouco de populismo nesse PSDB de São Paulo. Mas volta. Então, na verdade, esse freio de arrumação que a gente falou aqui, ele traz de volta nomes antigos que sabem conduzir a política e que nos afasta de grandes aventuras e de grandes novidades negativas. Eu vou deixar uma última pergunta. Por favor, responda rapidinho. 2020 foi a véspera de 2022? No Brasil, a gente sempre tem um ano eleitoral e um pré-eleitoral. 2020 é o ano eleitoral, 2021 é o pré-eleitoral. É uma prévia? É uma prévia. Ok. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também pela sua atenção e até a próxima semana.